instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quando Jesus, diante dos homens, principalmente os hipócritas, que resistiram muito às suas palavras, e a sua palavra não entrava em seus corações, Jesus, vendo a dureza dos seus corações, o semblante deles mudava de acordo com a resposta de Jesus, e eles não ficavam em concórdia com as palavras de Jesus. Porém, Jesus não se dava pela aparência do homem, a todos dizia a verdade. Quando Nicodemos, príncipe de Israel, perguntou para Jesus a respeito, dizendo que ele era um homem que Deus havia enviado, porque tais sinais, tais obras que ele executa, nenhum homem pode fazer se Deus não for com ele. Verdadeiramente, os sinais das obras em todo o viver de Jesus mostrou pela lei, pelos profetas, pelos salmos, que verdadeiramente Deus o havia enviado. Deus havia condicionado a ele este trabalho, esta obra, esta missão de vir propagar a mensagem do reino de Deus, do reino dos céus. Jesus, ele foi confrontado, ele foi afrontado, ele foi perseguido, ele foi humilhado, mas ele não se deu pela aparência dos homens, ele não recuou em dizer a verdade, ele não parou no caminho pelas ameaças, pelas afrontas, muito pelo contrário, ele diz que por causa do seu nome seremos odiados, como ele foi odiado, seremos perseguidos como ele foi perseguido. Mas quando alguém reconhece aquilo que ele faz, quando alguém se humilha diante daquilo que ele faz, Jesus Cristo em sua palavra diz que Deus não rejeita um coração contrito e nem quebrantado. Nós vemos que os doutores da lei eram homens que tinham conhecimento a fundo, mas eles não queriam colocar em prática. Jesus fala em Mateus 23 que na cadeira de Moisés está sentados os escribas e os fariseus. Observai tudo que eles nos falam e praticais, mas não entreis em conformidade com as suas obras, porque eles dizem e não praticam. O apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo que eles aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade. É verdade, meu Deus! Privados da verdade, e eles são de duro de coração. Mas as Escrituras, que é a fiel palavra do Deus vivo, ela não passa, ela permanece firme, ela permanece eficiente, realizando, operando grandes coisas na vida de todo aquele que crê. Aleluia, Jesus! Glória ao Senhor Jesus! O único mediador, o único caminho que conduz o homem à salvação, à vida eterna, é Jesus Cristo, aquele que tem carne. Aleluia! Passaram com uma lança. Aqueles que os homens diante de Pilatos disseram, crucifica-o. Aqueles que os fariseus hipócritas disseram, blasfema contra Deus, porque tu, sendo homens, te fazes Deus. Mas Jesus é Deus encarnado. A unidade grande, na verdade, é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus invisível, e Jesus é a pré-ciência do conhecimento da verdade. Jesus é tudo em todos. Aleluia! E ele respondeu àquele homem havia dito, respondeste sabiamente. E quando ele reitera o que Jesus tinha dito, que o primeiro grande mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento, de toda a alma, e ao próximo como a si mesmo, ele não buscou se justificar como o doutor da lei, lá em Lucas capítulo 10, que queria se justificar. Quem é o meu próximo? Muito pelo contrário, ele reconhecera o que Jesus tinha falado de maneira sábia. As palavras de Deus têm poder, as palavras de Deus, ela é poderosa. Verdade, Jesus. E ele falou, em verdade é, porque Deus não se atenta para o holocausto, nem sacrifícios, porque se Deus quisesse holocaustos, sacrifícios, Davi, rei de Israel, um homem bem sucedido na vida, poderia dar. Mas diz o profeta, minha é a prata, meu é o ouro. Deus não depende do homem, mas Deus quer que o homem seja participante da sua obra. Desde o início, quando Deus colocou no jardim do Éden, Deus quer que o homem seja participante da obra. O homem não pode se ensoberbecer em momento algum, porque muita gente está ensoberbecida, envaidecida, achando que é ela que faz, achando que é por meio do conhecimento dela, por meio do entendimento dela, da cultura dela, do raciocínio dela, pelo intelecto dela. Pelo contrário, a Bíblia fala em Provérbios 3, reconheça ao Senhor, pois, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará todas as tuas veredas. Aleluia, Jesus! O homem que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Deus conhece o homem soberbo vindo de longe.
Jesus olhou aquele homem e falou, daquela maneira, Jesus falou, você não está longe do reino de Deus. As religiões hoje, os fariseus, os hipócritas, colocam muitas limitações. Para ir no céu tem que ser assim, tem que ser assado, não, tem que ser de acordo com as Escrituras, tem que ser conforme a palavra de Deus. Ele fala no Timóteo, capítulo 1, na primeira epístola, versículo 3, que se alguém vem e ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões, palavras fingidas. Tem que andar de acordo com a palavra, tem que aceitar a palavra, porque não adianta acrescentar e nem tirar. Aleluia, é verdade. Porque será acrescentar as pragas que estão desde o início até o fim. É verdade. Nós devemos aceitar, irmãos, porque Jesus disse que você não está longe do reino. Aleluia. Amar é algo que a gente está vendo cada vez mais raro. É verdade. Perdoar, que muita gente não quer perdoar. Se não perdoar aos homens as suas ofensas, vosso Pai que está no céu não perdoará os nossos pecados. É verdade. Fala em Efésios que como Deus em Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Aleluia, Deus! Jesus fala em João capítulo 13, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia. Toda lei se cumpre nesta palavra, amarás, pois, ao teu próximo como a si mesmo. Amém? Aleluia. Glória a Deus.